4. Vamos ver quem é o primeiro. Ricardo, boa noite. Boa noite, Luiz Leandro. Boa noite, Renato. Boa noite a todos aí que vão chegando. Ivali, boa noite. Boa noite, Clau. Boa noite, Luiz Leandro. Boa noite. Minha mãe está aqui do meu lado, Ricardo. Um abraço. Lourdes, boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda. O som e a imagem estão bons? Tá tudo ok? Mazé, boa noite. Boa noite. Cacilda, boa noite. Boa noite, Marielle. Boa noite a todos que vão chegando. Fátima. Boa noite a todos. Bom, como é que estão o som e a imagem? Tá tudo ok? Só me dê um retorno para que a gente possa confirmar isso, tá? Silvia, boa noite. Laura, boa noite. Marcelo, boa noite, Marcelo. Ok. Mercedes, boa noite. Helenice, boa noite. Hoje nós vamos fazer a live de perguntas e respostas, né? Então, boa noite, Melissa. Boa noite, Ara. Boa noite, Deise. Então, nós vamos fazer a live de perguntas e respostas, né? Vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai respondendo. Até 10 para as 9, mais ou menos. 10 para as 9. A partir das 10 para as 9, eu peço a vocês que encerrem as perguntas para que a gente possa concluir as respostas até aproximadamente umas 9 horas e depois fazer a vibração do passe e da água fluidificada, tá? Boa noite a todos que estão entrando aí agora, que estão chegando aqui para a nossa live. Sônia, boa noite. Edson, boa noite. Rosana, Gláucia, boa noite. Boa noite, Walter, meu irmão, boa noite. Arlete, boa noite. Mário, boa noite. Solange, boa noite. Boa noite a todos. Bom, faltam 2 minutinhos para a gente começar, né? Aqueles que quiserem pegar e já preparar um copo com água ou uma garrafinha, para ao final nós podermos fazer as vibrações da fluidificação das águas e também do passe, né? E já vão preparando as perguntas, que quem faz hoje a live são vocês, tá? Vocês vão fazendo as perguntas. Minha mãe está aqui do meu lado, vai perguntando, lendo, né? E a gente vai respondendo à medida do possível, tá? Boa noite, Laís. Boa noite, Lucilene. Boa noite. Boa noite a todos. Muita alegria recebê-los. Ô louco, Rô, não faz isso comigo não. Luiz Miguel, boa noite. Vilma, boa noite. Zé Ricardo, boa noite a todos que estão chegando aí. Falta 1 minutinho para a gente começar. E daqui a pouquinho a gente já vai fazer a oração de início. Marina, boa noite. Antoninho, boa noite. Boa noite, Antoninho. Sejam todos bem-vindos que estão chegando agora. Mila, boa noite, Mila. Boa noite, Giovana, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Bom, 8 horas,
nós vamos então fazer a nossa prece de abertura e a partir daí a gente já começa as perguntas e respostas, tá? Então vamos. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Laura, boa noite. Júnior, boa noite. Ellen, meu amor, boa noite. Bruno, boa noite. Todos sejam muito bem-vindos. A reunião está aberta, então. Então, a partir de agora, eu peço a todos a colaboração com as perguntas. A gente vai respondendo à medida que vai chegando, tá? Só lembrando e pedindo a vocês que façam as questões até 10 para as 9, para dar tempo de nós respondermos tudo até as 9 horas e depois fazer a vibração da fluidificação das águas e do passe, tá? Então agora estamos aqui à disposição de todos. Giovana, boa noite. Celina, Sônia, boa noite a todos. Bom, vamos lá então para as perguntas. Já tá? Tem uma pergunta aqui. Tá, então vamos lá. João, tem aquela pergunta do Luiz sobre Deus. Bom, vamos começar a esquentar essa noite com uma pergunta, talvez seja a pergunta mais difícil que exista, né? É uma pergunta complicada, porque como explicar Deus, né? Como explicar Deus? Como é a sua origem, né? Então, eu vou recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, tá? Porque cada pessoa, cada filosofia religiosa tem uma forma de entender Deus, né? Todos nós concordamos que Deus é o Pai Supremo, o Criador de tudo que existe. A doutrina espírita fala que ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus criou tudo o que existe no mundo físico e no mundo espiritual, né? E é a inteligência suprema, ele governa o universo com uma inteligência suprema, né? Quando e como ele surgiu? Ninguém sabe, porque Deus nos criou eternos. Todos nós somos eternos, ou seja, nós temos um começo, nascemos um dia na condição de espíritos e jamais vamos morrer. Então nós somos eternos, mas só Deus é infinito. Ou seja, Deus nunca vai acabar, mas também nunca teve começo. E aí vocês podem perguntar, mas como alguma coisa não pode ter começo? E isso é um conhecimento que foge do nosso grau de compreensão, né? Para que possamos compreender Deus, na nossa atual fase, é muito difícil, né? É impossível até. Na Revista Espírita, um espírito chamado Lacordaire, quando ele fala um pouco sobre Jesus, diz que quando Jesus chega à categoria de Cristo, ou seja, governador espiritual de um planeta, ele começa a compreender os mistérios de Deus. Imagina nós, né? Ou como um amigo meu costuma dizer, para que nós pudéssemos entender Deus, seria mais fácil ensinar a teoria da relatividade a um chimpanzé, né? É quase impossível.
Por que será que em Avaré tem tanto suicídio? Por que em Avaré, a cidade de Avaré, tem tanto suicídio? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? E a gente precisa responder ela com a lógica que a doutrina espírita nos concede. Será um karma coletivo da cidade? Não, porque o suicídio ele não é previsto pela espiritualidade. É o único ato que a pessoa pode cometer que não está previsto, né? Segundo, será que o suicídio pode ser envolvido por uma tendência obsessiva? Sim, até pode ser induzido por uma tendência obsessiva. No entanto, o comando é nosso, né? Mas seria Avaré uma cidade que tem um número maior de obsessores do que outra cidade? A lógica diz que não, porque ninguém na criação é privilegiado ou condenado. Então, por que isso? Por que Avaré tem uma tendência tão alta a suicídio? Cada pessoa traz no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, pontos fortes e pontos fracos, abrindo margem a determinadas atitudes luminosas e a determinadas tendências negativas. Cada um de nós é assim, traz o bem e o mal junto, pontos fortes e pontos fracos. Em uma coletividade maior, que seria uma cidade, que é a soma das coletividades de espíritos que habitam naquela cidade, também é a mesma coisa. Então as cidades têm os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E infelizmente nós constatamos que Avaré tem esse ponto frágil, né? Uma tendência maior a entregar-se ao suicídio, né? Não que seja uma cidade mal vista por Deus de forma nenhuma, é uma cidade abençoada como todas, mas traz no seu coletivo uma fraqueza nesse sentido, assim como traz também fortalezas e bênçãos e pontos muito positivos que refletem em toda a população. Então, cada cidade traz seus pontos positivos e negativos. Quando um animalzinho parte, ele pode continuar por aqui? Quando um animal desencarna, ele pode continuar por aqui? A morte ou o período em que o animal fica no mundo espiritual é diferente do período que fica um ser humano, um espírito. Porque o espírito humano, ele já tem consciência, então ele está vinculado à lei de causa e efeito, as suas reencarnações são muito mais elaboradas. Os dos animais não, porque ele ainda não tem a consciência, ele não está vinculado à lei de causa e efeito. Então, o período que ele fica no mundo espiritual é muito curto. Alguns dias, algumas semanas, no máximo alguns meses, né? Pode acontecer do bichinho desencarnar e ficar algum tempo ao lado do dono? Pode acontecer, mas nada que supere alguns dias, né? Porque ele precisa ser encaminhado a um novo processo de reencarnação para continuar evoluindo. Boa noite, João. Tenho uma dúvida. Tanto no kardecismo como na Umbanda, usam de base o espiritismo, certo? Então, por que é tão divergente as teorias e nomes, como por exemplo, Jesus / Oxalá, tendo em vista que ambos conseguem ter contato com o plano espiritual e ambos deveriam ter a mesma? Fechou? Não. Conseguiu? Espera aí que deu um probleminha técnico aqui nas perguntas. Me ajuda a achar aqui. Aqui. Só um instante, gente.
Sumiu. Pera aí, mãe. Pera aí, tira o dedo. Para um pouquinho. Quem tinha feito a pergunta? Ricardo, peraí. Vamos passar para outro, pede para a pessoa. Só um instantinho, porque minha mãe está procurando a pergunta aqui, que ela acabou perdendo a questão aqui. Mas vamos retornar aqui, eu vou respondendo enquanto ela vai procurando aqui. Na verdade, o Espiritismo e a Umbanda, ela tem sim muitos pontos em comum, né? O Espiritismo, ele se funda em 6 pontos básicos: a existência dos espíritos, a comunicabilidade com os espíritos, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e o Evangelho de Jesus. Então, o Espiritismo, ele é uma doutrina que se vincula a todas essas questões e segue os preceitos elaborados pelo codificador da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Então, nós temos a crença no contato com o mundo espiritual, mas seguimos esse contato através da mediunidade, através dos preceitos de orientação de Kardec, né? Por exemplo, então nós seguimos determinadas orientações que estão no Livro dos Espíritos sobre várias questões baseados no que a espiritualidade superior passou para Kardec, né? Então é uma questão. Agora a Umbanda é uma outra religião muito respeitável que também crê nesses pontos, só que não necessariamente segue aquilo que foi orientado por Allan Kardec. Não que isso seja errado, né? As duas são espiritualistas, mas não necessariamente espíritas, né? João, esses dias li que as pessoas que têm uma sensibilidade maior estão sentindo dores de cabeça, zumbidos no ouvido nesse período de transição. É possível que esse processo esteja afrouxando os rastros de comunicação espiritual? Ele diz que nesse período está percebendo que as pessoas estão tendo uma maior sensibilidade, zumbido e outras coisas. Se é possível que esse período de pandemia, de transição, possa estar aumentando a sensibilidade. Na verdade, assim, eu entendo que esse período de transição, ele nos convoca a uma mudança íntima, né? E, logicamente, que a psicosfera do planeta, ou seja, a soma dos pensamentos das pessoas que habitam o planeta, na sua esmagadora maioria, estão em um pensamento de preocupação, de ansiedade, de nervosismo, diante de tudo que está acontecendo. Então, as pessoas mais sensíveis, elas captam com maior facilidade essa energia. E é normal que assim seja, né? Agora, o que o médium ou a pessoa que tem a sensibilidade precisa fazer é se voltar um pouquinho a si mesma, orar um pouco mais, evitar assistir programas perturbadores, né? E tentar focalizar no lado bom disso tudo, porque nós estamos num período de transição, de modificação, mas não estamos abandonados. Deus nos ama profundamente e quem está direcionando, dirigindo, tomando conta desse processo de transição planetária é Jesus, né? Então não temos por que temer. Na palestra de terça-feira foi falado que Jesus é um espírito que veio de uma evolução com mais de 50 bilhões de anos e que habitava um sistema solar que nem existia mais. Pergunta: e os outros espíritos que existem nessa época da evolução de Jesus estão tão evoluídos como Jesus? E quem era o Cristo do planeta em que Jesus evoluiu? Então, aí a pessoa faz uma questão a respeito da palestra de terça-feira, né?
sobre Jesus ter, na verdade, a questão, só modificando um pouco a questão. Eu disse o seguinte, que Jesus tem por volta de 25 bilhões de anos e que o sistema solar em que Jesus se desenvolveu não existe mais, né? Então, a idade aproximada de Jesus é de 25 a 30 bilhões de anos, né? Então, os espíritos que na época se desenvolveram com Jesus, muito provavelmente hoje já estão na condição de Cristo também, pelo período de desenvolvimento, né? Então, à medida que o espírito chega num nível de evolução, ele se torna um Cristo, como a gente falou a terça-feira passada. Mas, e o Cristo, ou o Espírito, que era o Cristo do planeta em que Jesus se desenvolveu naquela época? Com certeza está muito mais evoluído. E aí a questão que vem, nossa, mas mais evoluído que Jesus? E aí, gente, eu entro num assunto que é extremamente profundo e delicado. Então eu vou dar linhas gerais aqui, mas eu explico bem isso aí no seminário que eu fiz a respeito de Jesus, que é Jesus Pescador de Homens. Está lá no canal do YouTube, o HF Espírita. Eu não estou querendo aqui fazer autopromoção e propaganda, não é isso. Mas que a palestra de terça-feira eu não tive tempo de aprofundar mais. E ali eu aprofundo um pouco mais, né? Os espíritos ele evoluem em 3 escalas. A primeira escala, que é a nossa, espírito mau, espírito bom e espírito puro. A segunda escala, espíritos puros. Ao topo dessa escala de espíritos puros, chega a Cristo, governante de um planeta. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz e a Gênese de Kardec, além de alguns artigos da Revista Espírita, a partir daí o espírito continua evoluindo na escala dos Cristos. Então, se Jesus comanda um planeta, existe um espírito que comanda o sistema solar. Existe um espírito que comanda uma galáxia. E assim por diante. Mas vamos parar por aqui, senão a nossa cabeça vai fundir, tá? Mas aquele que fez a questão, eu convido a assistir o seminário Jesus Pescador de Homens, que ali eu elaboro com mais calma, tá bom? Boa noite. O espírita pode pedir auxílio a santos como sendo benfeitores espirituais? E se sim, como saber se eles se encontram no plano espiritual ou se já reencarnaram? No caso, estou me referindo particularmente a Santo Expedito. Bom, se o espírita pode pedir auxílio aos santos, né? E como saber se esse santo está encarnado ou desencarnado? Bom, na verdade, a doutrina espírita não impede nada, né? O que a nossa irmã Igreja Católica chama de santos, nós chamamos de espíritos de luz, ou espíritos muito evoluídos, num grau de evolução muito distante ainda do nosso grau de evolução. Então, vamos utilizar o exemplo do nosso irmão ou irmã. Santo Expedito. Santo Expedito, durante a sua vida física, foi um espírito altamente nobre e se desenvolveu rapidamente diante da sua vida de nobreza. E naturalmente continuou o seu processo evolutivo. E hoje alcança um patamar de ser considerado um santo no planeta, né? E um espírito de luz para nós. Quando nós pedimos a Santo Expedito, nós estamos nos vinculando a ele, o Espírito, que é conhecido como Santo Expedito, que ao lado dele existe uma equipe imensa de espíritos de luz que trabalham para ele, né? Então, quando pedimos a Santo Expedito, ele recebe esse pedido e encaminha através dos seus missionários para que nós possamos ser auxiliados. Da mesma forma como o Dr. Bezerra de Menezes, dentro dos meios espíritas mais conhecido, que hoje tem uma falange de espíritos que trabalham a ele, de mais de 20 mil médicos espirituais. Então, a partir daí, não tem problema nenhum rogar ou pedir a Santo Expedito.
E se ele reencarnou? Muito raramente os espíritos que chegam a esse nível de evolução reencarnam novamente à Terra. Raramente. Então, muito provavelmente, ele ainda está no mundo espiritual. Segundo a Bíblia, todas as almas serão julgadas no juízo final e o mundo vai acabar. Como o Espiritismo trata essa questão do juízo final? Bom, segundo a Bíblia, no juízo final, todas as almas serão julgadas e o mundo vai acabar, né? A doutrina espírita, e aí eu convido ao irmão ou irmã que fez a pergunta, depois dá uma lida no livro A Gênese, de Kardec, né? Na doutrina espírita, nós entendemos que o Apocalipse do evangelista João, né, a destruição do mundo está vinculada a uma das leis divinas que está inscrita na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é exatamente a lei de destruição. Tudo se destrói para se renovar. No entanto, nós espíritas entendemos que a destruição que se refere ao Apocalipse de João não se refere à destruição material do mundo, mas à destruição moral. Ou seja, o que será destruído é essa mentalidade moral do mundo de violência, de sexolatria, de perturbação, de corrupção, de maldade, de crueldade. Isso vai ser destruído, está sendo já destruído há muito tempo, né? Se nós começarmos a perceber, nunca na história da humanidade teve tantos movimentos voltados ao auxílio aos necessitados, aos desfavorecidos, aos animais, ao meio ambiente, aos velhinhos, às crianças e assim por diante. E nunca se teve tanta notícia de perseguição ao mal, né? Então as coisas estão mudando. Nós na doutrina espírita entendemos que o Apocalipse se dará através dessa transição de um mundo moralmente doente, que é o nosso ainda, para um mundo saudável. Ou seja, o que vai acabar não é o mundo físico, mas é o mundo nesse sentido moral da negatividade, abrindo margem a um mundo melhor, né? Agora, esse julgamento do dia do juízo, nós entendemos como uma seleção natural entre os espíritos que já se comprometeram com o bem e os espíritos que ainda não se comprometeram com o bem, que ainda estão nas fileiras do mal. O que significa isso? Que todos os espíritos um dia voltarão ao bem, mas alguns não aceitam mudar por agora. A Terra precisa evoluir. Esses espíritos serão retirados da Terra quando forem desencarnando, naturalmente, e após isso serão transferidos para um outro planeta, aonde a sua condição moral se adapte melhor à condição daquele planeta. Um planeta inferior à Terra. Tá? Gostaria que comentasse sobre Alzheimer na visão espírita. A visão espírita do Alzheimer. O Alzheimer, como toda doença degenerativa, é uma doença baseada em uma lei de causa e efeito, né? É uma expiação, algo que o espírito, antes de encarnar, no seu processo de preparação para encarnar, que nós chamamos de plano encarnatório e que alguns chamam de destino, pedem para passar por algum motivo. Qual seja esse motivo? Reparar na sua consciência algum equívoco, algum erro que ele tenha cometido no passado. Então pode ser uma doença degenerativa, pode ser um problema qualquer que não tenha, por enquanto, cura.
né? Como câncer, como AIDS, como tantas outras doenças que ainda, infelizmente, a humanidade não tem a cura completa. Mas o Alzheimer, ele é um processo de degenerescência cerebral, né? Portanto, o espírito está ligado ao corpo, mas ele não é o corpo. Então, no Alzheimer, o espírito é lúcido, o corpo que não lhe permite manifestar essa lucidez. Então, naturalmente, que é um processo difícil para a pessoa, para os familiares, mas também é um processo de cura espiritual. Uma vez que toda doença, segundo a doutrina espírita, traz consigo um elemento de remédio amargo para a cura do espírito, para a reabilitação da sua consciência, com equívocos que pode ter cometido no passado. E a partir daí, superada essa fase, ao retornar à pátria espiritual, o espírito retorna saudável e lúcido. Mas lembrando, aqueles que mantêm contato com pessoas vitimadas pelo Alzheimer, o espírito da pessoa é lúcido. Ele capta o amor, o carinho, as palavras, mesmo que ele não consiga verbalizar, mesmo que aparentemente ele não esteja ligado naquilo que a gente está falando ou sentindo. Bom, eu peço à minha irmã perdão por ter perdido a pergunta, mas agora eu encontrei. Estou em fase experimental, não sei se vou ser aceita, mas vamos à pergunta. Boa noite, João. Tenho uma dúvida. Tanto no kardecismo como na Umbanda, usam como base o espiritismo, certo? Então, por que é tão divergente as teorias e nomes? Como, por exemplo, Jesus ou Oxalá, que você já explicou, né? Tendo em vista que ambos conseguem ter contato com o plano espiritual e ambos deveriam ter a mesma resposta. Não, então, essa questão que a nossa irmã fez e que a gente já respondeu de alguma forma, só faltou colocar uma coisa. Há um conceito para tudo isso, minha irmã. A doutrina espírita, ela é uma religião espiritualista, que nasceu no século XIX e é baseada nos estudos de Kardec. Já a doutrina umbandista, que também é uma religião muito séria, ela foi originada bem antes, no século XVI, e é um misto, é uma união da religião católica, dos europeus, da religião africana, dos nossos irmãos negros escravos, e das filosofias religiosas dos indígenas no século XVI. E a partir daí surge desse misto a Umbanda, né? Que futuramente foi codificada, se não me falha a memória, no começo do século XX, por volta de 1904 ou 1905, me perdoe se eu errei a data, mas é aproximadamente isso, onde se colocaram balizes a respeito dos fundamentos da Umbanda. As duas são espiritualistas, mas não são idênticas. Cada qual tem as suas formas de conduta dentro das suas próprias balizas religiosas. São religiões irmãs, assim como a Igreja Católica e a Igreja Evangélica e assim por diante. Se uma pessoa se suicidar e acabar matando terceiros em um acidente de trânsito, por exemplo, a morte desses terceiros era prevista pela espiritualidade? É uma pergunta... Nossa, vocês estão pegando pesado hoje, hein? Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: a pessoa se mata e devido a esse ato de suicídio ela mata terceiros. Vamos imaginar o seguinte: ela está num carro e vira o carro para se matar e joga o carro em cima de outro carro. E as pessoas do outro carro que não tinham nada a ver
entre aspas, com isso, acabam desencarnando também. Então, o suicídio, como eu falei, é a única morte imprevista pela espiritualidade. A única. Todas as outras mortes são previstas. Portanto, o indivíduo, ele não precisava se matar no carro, né? Mas aquelas pessoas que foram vitimadas naquele acidente tinham a necessidade de voltar para casa, desencarnar naquele período. Vamos imaginar, já que o suicídio é um ato de vontade da pessoa que foge aos desígnios de Deus, vamos imaginar que ele tivesse a vontade, mas não tivesse feito. Portanto, ele não jogaria o carro em cima do outro. O que ocorreria? As pessoas que morreriam no acidente que ele provocou não teriam morrido pelo acidente, morreriam em outra situação. Nossa, mas por quê? Porque estava previsto deles retornarem naquele período. Tá? Então, da mesma forma, uma vez cometido o suicídio dessa forma, só desencarna aqueles que têm necessidade. Senão, ocorre o que a gente chama vulgarmente de milagre. A pessoa cai de um prédio e não morre. A pessoa sofre um acidente que não sobra nada do carro e sai andando. A gente olha, aparentemente imagina ser um milagre, mas não era o momento, né? Segundo o Dr. Napoleão, na época com Dona Vilma, ela disse que os trabalhos espirituais todos trabalham juntos, ou sejam, índios, pretos velhos, caboclos, cada um com uma função específica. Por que então essa discriminação entre umbandista e kardecista? Bom, a pergunta é a seguinte, que todos, como nós estamos falando para muitas pessoas aqui, nem todos conhecem um trabalho que ocorre aqui numa cidade próxima nossa, do Dr. Napoleão, que é um espírito de um médico que faz cirurgias espirituais. De certa ocasião ele afirmou, através da sua médium, que os guias da Umbanda trabalham junto com os guias da doutrina espírita. Então, diante disso, por que teria tanto preconceito dos espíritas em relação à Umbanda? Na verdade, aí a gente precisa entender dois pontos, né? Em realidade, essa questão de guia da doutrina espírita e guia da Umbanda é uma forma de separar, né? Assim como os santos da Igreja Católica, enfim, é uma forma de separar. Na realidade, existem espíritos bons, luminosos, que nos ajudam, independentemente se são católicos, evangélicos, budistas, espíritas, maometanos, hinduístas. São espíritos bons que nos auxiliam. No mundo espiritual, eles trabalham juntos, eles respeitam-se entre eles e respeitam a nós, a cada um na sua filosofia religiosa, né? Porque nós, encarnados, ainda necessitamos nos vincular a uma filosofia religiosa que se adapte melhor a nós. Tem pessoas que gostam da doutrina católica, outros do evangélico, outros dos espíritas, outros da Umbanda, e assim por diante. Mas nada impede que possamos ser irmãos de fé e trabalharmos por um único ideal. Logicamente que cada qual seguindo os preceitos e as orientações da sua própria filosofia religiosa, né? Uma pessoa, por exemplo, católica, ela gosta de orar acendendo velas, por exemplo, né? Então, é louvável, é respeitoso e é muito digno. E faz um bem enorme. Se nós tirarmos ela daquele conceito e colocarmos num centro espírita, onde não há esse costume de acender velas,
ela vai se sentir incomodada. Da mesma forma, nós, no meio espírita, que estamos acostumados com palestra, com passe, com a fluidificação da água, se nós formos a uma missa que não tem o passe, nós vamos de alguma forma sentir uma diferença. Então, somos todos irmãos, trabalhamos juntos, ou pelo menos deveríamos trabalhar juntos, cada qual seguindo o conceito que melhor responde às suas dúvidas, seja na Umbanda, seja no Espiritismo, seja na Igreja Católica, seja no Templo Evangélico, que em realidade não existe essa separação no mundo espiritual. O que existe é a separação ainda necessária, né? O que existe é a reparação ainda necessária na Terra para que nós possamos nos adaptar ao nosso nível de evolução. Boa noite. João, eu acho que minha filha é minha mãe que reencarnou. Gostaria muito de ter certeza. Tem como? A pergunta é a seguinte, ela acredita que a filha é a mãe dela que reencarnou. E se teria condições de saber se é ou não. Na verdade, essa questão você não vai encontrar através de uma mensagem espiritual ou de uma ação direta dos espíritos. Até porque o processo de esquecimento é um processo muito importante no processo encarnatório para que a gente possa evoluir. Mas você tem indícios, você pode analisar a conduta da sua filha e analisar a conduta que tua mãe tinha. Porque vai ter pontos parecidos. Vai ter situações que ela fazia que sua filha faz. E assim por diante. E a partir daí você vai ter uma compreensão melhor disso. Tá bom? Estamos vivendo um certo tipo de exílio atualmente? Exílio? Atualmente nós estamos vivendo da gente ficar em casa, né? Se estamos vivendo um certo tipo de exílio atualmente. Exílio não seria bem o termo, né? Porque exílio dá a impressão de que você é banido de um lugar para outro, né? Nós estamos vivendo um período de reflexão. Essa pandemia faz com que a gente seja convidado a abandonar um pouco o exterior e viver um pouco o interior, né? Porque nós estamos tão envolvidos em coisas externas que a gente acaba esquecendo o interno. Então essa pandemia, entre outras coisas, está nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos. Boa noite, João. Gostaria de fazer uma pergunta. Quais os motivos que levam um bebê a desencarnar logo após o nascimento? Provação para os pais? Planejamento do espírito? Obrigada. O que ocorre com uma criança que desencarna logo após o nascimento? Nós falamos que o suicídio é a única morte imprevista pela espiritualidade. E todas as mortes são previstas e planejadas no mundo espiritual através do nosso plano encarnatório. Como eu coloquei em umas lives anteriores, nosso plano reencarnatório ele analisa várias questões da nossa futura vida. Mas, em resumo, 4 pontos básicos. Quem serão nossos pais? É onde a gente vai nascer. Qual será a minha tendência de trabalho, na minha área profissional? Que área que eu vou pender mais? Se eu casarei ou não, a minha vida conjugal, a minha vida, se eu terei filhos, se eu terei esposa, marido ou não, e a minha morte. Então esses são os 4 pontos básicos do nosso plano encarnatório. Então a morte, quando voltaremos para casa, faz parte desse plano. Nós estamos na Terra para cumprir uma tarefa. E nós temos, cada qual de nós, uma tarefa diferente. Tendo uma tarefa diferente, temos períodos, prazos diferentes para cumprir essa tarefa. Encerrado esse prazo, cumprido ou não a tarefa, retornamos para casa.
Então, alguns têm 10 anos, outros têm 20, outros têm 50, outros têm 100. Mas todos nós temos um prazo para cumprir a tarefa. O que ocorre com crianças que morrem logo após o nascimento é que esses espíritos precisavam passar por um período curto de experiência na Terra para cumprir algo que ficou faltando de uma existência anterior. E muitas vezes esse período que ele precisava era exatamente o período de gestação, do momento da fecundação até o nascimento. Terminado esse período, ele desencarna ou nasce morto, né? Como a gente costuma dizer, nasce morto, né? Nasce morto, né? Então ele cumpriu a tarefa, retorna ao mundo espiritual, vencida aquela batalha, aquela dificuldade, ele retorna novamente, muitas das vezes com os próprios pais que teve quando morreu, quando nasceu, ele retorna para agora, superada essa dificuldade, ele continuar a sua vida feliz com os pais. É normal, quando sonhamos com alguém que está desencarnado, sendo ele ou ela um parente nosso, para que nos preparemos, porque alguém próximo nosso está perto de desencarnar? Isso pode acontecer? Pois comigo já aconteceu várias vezes que parente meu que já desencarnou me passar a mensagem em sonho. Bom, se é possível a gente sonhar ou ser avisado em sonho que alguém vai desencarnar. É comum. Só que a gente precisa mudar o paradigma, a gente precisa mudar o conceito. As pessoas geralmente pensam assim, nossa, a pessoa morreu porque eu sonhei que ela ia morrer. Não, você sonhou que ela ia morrer, você sonhou isso porque ela ia morrer, né? Como eu falei na pergunta anterior, a morte é prevista. Quando chega próximo do período da pessoa retornar para o mundo espiritual, as equipes socorristas, os irmãos de luz, os mentores espirituais, da própria pessoa e da própria família, começam a preparar o ambiente, o local, a pessoa. E a gente, muitas vezes, tem uma certa sensibilidade, percebe essa movimentação espiritual através de sonho. Ou algum espírito amigo se aproxima de nós no período do sono e avisa, né? Mas não que ele morreu porque você sonhou, mas você sonhou porque ele ia morrer. Todas as aflições que passamos na Terra são previstas por nós no plano espiritual antes de encarnarmos? Algumas delas podem ser causadas por atitude da vida atual? Olha, uma ótima pergunta. Se todas as aflições que passamos na Terra são planejadas por nós no nosso plano encarnatório antes de voltar, ou muitas delas podem ser fruto dessa própria existência. No capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um estudo sobre isso. E ele diz que o sofrimento na Terra ele é baseado em duas causas. Causas anteriores das aflições. A gente sofre por alguma coisa que a gente fez no passado, algum erro. E decidimos no nosso plano encarnatório que a melhor forma de reparar esse erro é através de um determinado sofrimento. Isso chama-se expiação, né? Agora, nós podemos também sofrer por consequências de erros cometidos nessa vida, que não estavam previstos para a gente. Vamos colocar um exemplo simples. A pessoa, ela não tinha que ter um câncer, por exemplo. Não estava previsto no seu plano encarnatório. No entanto, ela faz uso de um determinado vício, do cigarro, por exemplo, a vida inteira. Aí surge um câncer. Não estava previsto no seu plano encarnatório. Mas por que ela teve? Consequência de um equívoco cometido nessa existência. Então, é possível sim, né? Inclusive, Kardec analisa isso e diz
que a maioria das nossas dores e sofrimentos nascem de problemas que a gente elabora nessa existência. Raul Teixeira, numa palestra da Federação Espírita do Estado de São Paulo, disse que os pretos velhos fazem o trabalho de limpeza indispensável numa casa espírita. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o nosso amiga está perguntando o seguinte, que diz que uma palestra do Raul Teixeira, ele informou que os pretos velhos fazem o trabalho de limpeza numa casa espírita. Bom, gente, a gente precisa, dentro da doutrina espírita, uma das coisas que existe dentro da doutrina espírita é a necessidade de estudar e de conhecer a fundo, né? E que não há autoridades irretocáveis, né? Então, cada qual tem a sua opinião, né? Raul Teixeira é uma pessoa profundamente conhecedora da doutrina espírita, um estudioso, um homem que ele completou agora 71 anos de idade, vai para 71 anos de idade, dos quais 50 anos dedicados à oratória espírita. É uma pessoa extraordinária. Só que eu entendo o seguinte, que os nossos irmãos chamados pretos velhos, eles são mentores espirituais, eles são espíritos de luz. Antes de ser guias da Umbanda ou da doutrina espírita, eles são guias da humanidade. Espíritos amigos que não escolhem se vão ajudar A ou B. Agora, não daí a achar que os pretos velhos, vamos utilizar esse termo, eles são responsáveis pelo processo de limpeza da casa. Limpeza, naturalmente, é vibratória. Seria dizer que não tem outra maneira de limpar as influências negativas da casa senão através deles. E aí eu não concordo. Porque dentro de uma casa espírita, como dentro de uma casa católica, uma igreja católica, como dentro de um templo evangélico, como dentro de um terreiro de Umbanda, como dentro de um templo budista, existem equipes espirituais que trabalham na limpeza dessas energias negativas. E não necessariamente somente os nossos irmãos pretos velhos. Então, nesse sentido, eu não concordo com ele na exclusividade dessa tarefa somente para os pretos velhos. Mas que pode ser também, tá? Uma amiga pediu para eu perguntar. Minha mãe é uma pessoa controladora e preconceituosa, e por isso não consigo conviver com ela e tive que sair de casa. Tem explicação para essa situação? Bom, minha irmã, a mãe dessa tua amiga é muito controladora? É muito controladora e preconceituosa. preconceituosa. E por isso não consigo conviver Sim. com ela. E Tive aí, que sair de casa. Sim. E aí Tem se explicação? tornou difícil a convivência e você precisou sair de casa. Bom, na verdade, assim, nós somos espíritos eternos. Nós já tivemos várias encarnações, né? Então, nós trazemos, quando reencarnamos, nós trazemos uma legião de espíritos amigos que nos amam profundamente. Muitos deles reencarnam conosco para nos ajudar. E são pessoas que aqui na Terra a gente ama profundamente. E tem pessoas que a gente traz do passado que são nossos inimigos. Pessoas que nos fizeram mal ou que nós fizemos mal a elas. Quando essas pessoas voltam, elas voltam nos trazendo uma certa antipatia, uma certa dificuldade, né? Porque cada um de nós está num processo evolutivo diferente. A forma com que eu entendo Deus não é a mesma que você entende Deus. Não é a mesma que a tua mãe entende Deus, né? Cada qual
se adapta conforme o seu grau evolutivo. Eu sei que é muito difícil quando nós estamos num seio familiar, principalmente com a nossa mãezinha, sendo ela portadora ainda de preconceitos, uma pessoa muito difícil de lidar. Mas devemos imaginar o seguinte: se Deus assim permitiu que ela estivesse na sua família, na condição de mãezinha, uma razão muito lógica tem, né? E a primeira questão que eu respondi nessa live, que é Deus, a inteligência suprema. Deus, como inteligência suprema, não colocaria esse espírito na condição da sua mãe nessa existência se não tivesse um motivo. E muito provavelmente esse motivo é você se reabilitar com ela. Não aceitar tudo que ela queira, mas relevar muita coisa, perdoar muita coisa, né? Porque como diz Emmanuel numa frase que eu particularmente entendo como uma frase difícil, parente difícil, pergunta, dívida em cobrança. Então nós somos chamados a seguir Jesus através desse parente difícil. Sei que é muito complicado, mas é a mensagem do Cristo, né? João, como moro sozinha, tenho medo que algo aconteça comigo e os familiares não fiquem sabendo no momento. Será que os amigos espirituais avisam os amigos ou familiares num caso de morte? Bom, antes de eu responder essa questão, eu queria lembrar apenas que nós chegamos a 10 para as 9, então eu gostaria que vocês suspendessem as questões para que a gente pudesse terminar essas questões que já tem e a partir daí ir para a vibração e para os passes, tá bom? Aí quinta-feira que vem nós fazemos mais. Bom, então a questão... Já respondeu? Não. Essa questão que a senhora fez agora por último, Isso. qual é? Já foi. Está dando problema aqui no aparelho. Tá. Só um instantinho. Ah, sim. A que mora sozinha, se os parentes podem... A pessoa diz que mora sozinha e se preocupa em, ao desencarnar, os parentes não ficarem sabendo. Se os mentores espirituais podem avisá-los. Na verdade, quando nós estamos em processo de desencarne, nós entramos em contato com uma legião de espíritos amigos que nos ajuda nesse processo, né? E dentro desse processo, existem mentores espirituais que auxiliam também a família, intuindo, por exemplo, ligar ou fazer uma visita, e aí descobrir que retornou para a pátria espiritual. Então, se for esse o motivo das suas preocupações, minha irmã, não se preocupe, que a espiritualidade maior tem os meios de auxiliar. Meu marido acabou de desencarnar, sofreu um acidente, foi atropelado. Será que ele lembra de mim? Nossa irmã diz que o marido dela acaba de retornar à pátria espiritual, né, por um acidente. Será que ele lembra? Minha irmã, a morte é supervalorizada na Terra. As pessoas imaginam que a morte é o fim da vida. Na verdade, o amor é muito maior do que a morte. Ele não só lembra de você, ele continua te amando. Ele continua nutrindo o mesmo amor, o mesmo sentimento que ele tinha e sempre terá por você. Só que num outro plano, né? O amor de vocês continua intocado. E ele continuará te amando sempre. E assim que possível, eu tenho certeza que se manifestará a você, muito provavelmente através de sonho. Se o perispírito somente se incorpora ao feto no momento do nascimento, isso não seria um atenuante a quem faz aborto? Obrigada. Bom, se o espírito se liga
ao corpo físico só no momento da fecundação, não seria um atenuante ao aborto? Não, no momento do nascimento, ela pergunta. Tá. Então, desculpa. Voltando, a pergunta é a seguinte: se o espírito se liga ao corpo somente no momento do nascimento, não seria um atenuante à pessoa que comete o aborto? Seria, se essa informação fosse verdadeira. Tá? Porque segundo o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, André Luiz analisa a reencarnação de Sigismundo. E ali ele é claro em dizer que a reencarnação, ou seja, a ligação do espírito ao corpo, inicia no momento da fecundação. Ou seja, quando o espermatozoide rompe a barreira do óvulo e forma uma célula ovo ou zigoto. Nesse momento, há a primeira união do espírito à matéria, que nesse momento ainda é uma célula. E a partir daí, esse processo de ligação vai se desenvolvendo até o nascimento. Então, só não existe aborto quando não há fecundação. Tudo que ocorrer após a fecundação, ou seja, 4 horas após o ato sexual, é considerado aborto. João, obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado e esclarecimento. Eu que agradeço, minha irmã. Terminaram as perguntas. Terminadas as perguntas? Que bom. Então vamos... Semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, nós teremos mais questões, tá? E agora vamos à nossa vibração, onde a espiritualidade maior nos dará o passe, os amigos espirituais irão a cada um que está sintonizado conosco, aplicando o passe em cada um dos membros da família, iluminando o nosso lar, né? E é um momento também que eles abençoam a nossa água, transformando em remédio, tá bom? Então eu convido a todos a fechar os olhos e pela força da mente vamos nos transportar às margens do lago de Genezaré, às portas da cidade de Carfanaum, onde por inúmeras vezes Jesus se apresentou na Galileia. E nesse momento em que os nossos pés sentem a areia fofa e molhada da praia, que a brisa nos acaricia o rosto, nos deparamos com duas presenças luminosas ao nosso lado: Jesus e Maria Santíssima. A doce Mãe se apresenta a nós com um abraço carinhoso. Aquele abraço gostoso e amorável que só uma mãe consegue dar a seu filho. E nesse momento sentimos uma alegria imensa, uma força extraordinária. Nesse momento, enquanto ainda abraçados à Virgem Santíssima, Jesus se aproxima de nós e toca a nossa cabeça. Começamos a sentir que das mãos do Divino Amigo sai uma energia luminosa, que penetra o nosso corpo físico, que alcança a nossa mente, que chega ao nosso espírito e ao nosso coração. E à medida que essa energia vai invadindo o nosso íntimo, a harmonia e a paz vai se fazendo no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo espiritual, como se estivéssemos envolvidos por uma suave luz. Nesse momento ele se afasta, a Mãe Santíssima se afasta um pouco para que Jesus nos abrace também.
e sentimos esse abraço carinhoso do doce Rabi da Galileia, do nosso querido Mestre Jesus, daquele que foi incumbido por Deus de cuidar de nós e de toda a humanidade. Agora, estamos diante de Jesus e de Maria Santíssima. Cada qual afaga o nosso rosto, sorrindo, e seguem o seu caminho luminoso, e nós, ainda envolvidos nessa energia luminosa, vamos lentamente retornando à nossa consciência, mas trazendo a impressão firme e forte da presença de Jesus e de Maria Santíssima ao nosso lado. Nos fortalece a fé de que somos filhos de Deus, que somos guiados pelo Cristo e que nenhum mal possa nos afetar. E assim terminamos a nossa vibração, cada qual recebeu o passe fluídico, as águas foram fluidificadas e nos resta agradecer. Agradecer a cada mentor espiritual que esteve conosco, aos nossos mentores espirituais, a cada trabalhador de luz que trabalhou conosco nessa reunião, aos nossos mentores espirituais do GAEFA, a doce Mãe Maria de Nazaré, a Jesus Cristo, nosso divino amigo, e a Deus, o nosso Pai, a quem mais uma vez entregamos em reverência aos pés mais essa reunião, rogando que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos conceda uma noite de paz e um resto de semana abençoado, para que aonde quer que possamos estar, possamos dar a nossa parcela de contribuição para a divulgação do Evangelho através dos atos da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, encerramos mais uma live com as bênçãos de Deus. Como toda quinta-feira, como toda reunião de perguntas e respostas, eu deixo claro que eu não sou, e longe de ser dono da verdade, né? Eu sou apenas um aprendiz da doutrina espírita, como todos nós. Então, se eventualmente, em alguma questão, eu coloquei alguma coisa que vocês não concordaram ou acharam algum ponto equivocado com a doutrina espírita, eu peço a gentileza, coloquem nos comentários para que a gente possa rever o conceito, vendo o que equivocou, porque afinal de contas ninguém é dono da verdade na doutrina espírita, né? Todos nós somos aprendizes. Agradeço profundamente o carinho, o amor que vocês têm tido conosco, não comigo particularmente, mas com a nossa casa GAEFA, uma vez que diante da pandemia tivemos nessas lives a condição de continuar fazendo as reuniões, e o nosso profundo agradecimento pela presença de todos. Quero dizer que essa live, como todas as outras, ficará na página do Facebook do GAEFA agora, e daqui a alguns minutos já também estará publicada no canal do YouTube do GAEFA, que é o GAEFA Espírita, G-A-E-F-A Espírita, e aí vocês terão acesso a essa live e a todas as outras lives que eu fiz, seja das de terça-feira, da reunião de explanação do Evangelho, seja das quintas-feiras com as questões, e espero em Deus que todos tenham uma noite, um final de semana abençoado,
e que terça-feira da semana que vem, às 8 horas da noite, possamos mais uma vez estar reunidos. A partir de segunda, terça-feira, eu já coloco à disposição o tema da próxima reunião, para que a gente possa estar novamente juntos, glorificando a Deus, a nosso Mestre Jesus, recebendo essas bênçãos, para que possamos, a cada dia que passa, nos fortalecer mais e sairmos renovados dessa crise, melhores do que quando entramos, para que possamos fazer em nós a nossa modificação íntima, o nosso mundo novo, para que isso possa ser exteriorizado para o mundo de regeneração. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela atenção, e fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.